É, galera, situação complicada do Vasco no Campeonato Brasileiro. O Vasco entrou na zona de rebaixamento ontem após a vitória do Cuiabá sobre a equipe do Cruzeiro. Com isso, o Cuiabá jogou o Vasco para a zona de rebaixamento. O Vasco se junta a Corinthians, América Mineiro e Coritiba. O Vasco soma 6 pontos. A equipe do Vasco com uma vitória e 3 empates, né? E o Vasco também vem com 3 derrotas e tem preocupado o torcedor. O Vasco só venceu o Atlético Mineiro na estreia do Campeonato Brasileiro. Galera, coloca nos comentários o que vocês acham dessa situação do Vasco. Será que o Vasco vai conseguir sair da zona de rebaixamento? Teve muito protestos aí dos torcedores, galera. Deixa nos comentários a opinião de vocês e bora acompanhar mais um debate aqui do F90 falando tudo sobre a situação do Vasco no Campeonato Brasileiro. Vou deixar o link na descrição também, crédito, direitos autorais e ESPN do Grupo Disney. 5 chances, faço um gol. Só que o time adversário produz 5 e faz 3. Não adianta nada, né? Aí é questão de chegar, já que tem essa figura do Abel, né? O Abel não está tão assim público, né? Ele está ali no meio e tal. No Barbieri chegar e colher experiência. Não é demérito para o Barbieri. E também eu acho que a função do Abel é essa. A função do Abel é, opa, estou detectando alguma coisa errada aqui. Chama, vamos responder, vamos conversar, vamos fazer isso, vamos consertar o mais rápido possível para poder dar um segmento. Porque eu acho que a equipe do Vasco tem bons jogadores. Não é uma equipe ruim, não é uma equipe que você fala assim, essa equipe está fadada a ficar aqui na zona do rebaixamento. Não tem. Se você observar esse campeonato brasileiro em especial, é um campeonato duríssimo a ser disputado, porque todas as equipes elas estão muito regulares. Aí você depende de uma estratégia, você depende de um começo de jogo que muitas vezes determina o que vai acontecer durante 90 minutos, né? Porque determinados elencos são montados para um tipo de comportamento, ou no máximo 2, e aí você muda uma peça ou outra para mudar a característica, mas a tua essência do elenco, onde ela foi montada estruturalmente, ela está ali. Então, é importante que, já que tem uma figura como essa, que ela atue dentro do vestiário, que ela chame os jogadores, eu falo do Abel, chama o jogador, chama o treinador. Vem cá, jogador, o Barbieri com seus auxiliares, você detectou alguma coisa com algum jogador, com alguma cor? Porque você começa a perceber, William, quando a situação começa a ir mal, ou tem jogador que se fecha, tem jogador que não muda, tem jogador que fica mais alegre, tem jogador... Eles mudam o comportamento, porque a situação é diferente. E nesses pequenos sinais você começa a detectar. E aí você vai fecha aqui, esse aqui eu já arrumei, esse aqui eu já arrumei. Agora vamos para a tática, vamos para a parte emocional. Está com algum problema? Está faltando alguma coisa? Tua esposa, filho, tal? Porque jogador de futebol é um ser humano como outro qualquer. Tem problemas em casa também, né? E precisa ser solucionado, porque o Vasco já apresentou um bom futebol. Não pode ficar dessa forma. O detalhe é que todo técnico pede semana para trabalhar. No caso do Barbieri, que é da nova geração, a gente pode colocar, eu não gosto muito de rotular, mas essa geração... Mas é uma nova geração. Que é uma nova geração que o William toda hora fala desse trabalho do dia a dia, de mudança, Então, me estranha um pouco essa situação do Vasco, até porque nós estamos falando de um time... Mas o Pedro já pontuou a limitação de elenco. Mas também nós estamos falando de um time que mesmo com esse elenco... Ô Pedro, se você pode me corrigir se eu estiver errado. Ele mudou muito em relação a um time que jogou de igual para igual, jogou bem com o Flamengo, ganhou do Flamengo, jogou... Mas eu posso te falar uma coisa, eu acho que tem esse ponto. Que eu acho que pesa rapidinho, até porque você comparar para te devolver. O Vasco que joga contra o Flamengo no estadual era basicamente esse mesmo elenco. Ali tinha uma questão, tinha uma mobilização do lado do Vasco e tinha uma ausência de mobilização do lado do Flamengo e tinha um cenário de rivalidade regional. Isso conta. Esse é o Vasco que tentou ir o mais longe possível no estadual, mas com cenário de limitação. Quando você cai, e isso foi muito pontuado, algumas pessoas até torcem o nariz quando a gente fala, quando você cai para um cenário de campeonato brasileiro, a sua zaga, que você acha que é muito boa para um estadual, ela tem um teto. Entendeu? Ela tem um teto. Os seus laterais, ele tem um teto. O seu meio-campo com 3 caras que não funciona, já não funcionava na reta final do estadual, ele não tem criação. Ele não tem criação para o Campeonato Brasileiro. O Alex Teixeira, que tem um volume de jogo para um campeonato estadual, já não sustenta. O Pedro Raul depende da bola chegar, o Vasco não tem criação. Você depende do PEC. Com todo respeito ao trabalho que o PEC vem fazendo, você não pode estar na Série A para o PEC ser o seu grande articulador, o seu grande criador, o seu grande nome. Então, assim, eu acho que é um choque ali de você virar e falar estadual, brasileiro é brasileiro. E tá tudo bem, porque o projeto da SAF era... O Vasco não tinha time no final do ano, é bom que se lembre. É bom que a gente lembre. Não tinha time. O projeto da SAF é, vamos tentar um esboço de time para o estadual, trabalho. Janela do meio do ano.
um outro pacote ali. Então, acho que vai depender disso. E você vai ter campeonato para jogar. Agora, então, acho que isso explica, Edu, só para te voltar. Só porque olhando essa janela, o Zé lembrou muito da janela que está para todo mundo, eu fiquei aqui fazendo uma reflexão se o Corinthians tem poderio financeiro para chegar e fazer diferença na janela. Porque se você quer fazer diferença pro teu time, você tem que trazer 2, 3 que joguem, né? Primeiro, então esse é um ponto que eu tô fazendo a reflexão, né? Pela lógica, o Vasco teria mais... Exatamente, você entendeu? Exatamente. Mas primeiro precisa ser questionado algumas coisas. Por exemplo, tem que ser questionado, eu já falei, trouxe aqui isso aqui, uma dúvida, e eu gostaria que a torcida, não sei se a torcida tem esse interesse também, sobre a venda do Mantuan. O Mantuan foi para lá com um valor de 10 milhões de euros. Aí agora foi para 3, porque assim, não, mas ele tem 3 cirurgias, então cai para 3. Tá bom, o cara tem 3 cirurgias, você ia pagar 10, vale 3, e você continua com o jogador? Aí você manda o Duqueiroz, Robert Renan e Mantuan, 3 jogadores, para ficar com o Yuri Alberto, que era 25 milhões, Isso. né? 25 milhões. Isso. Você vai abater 7 milhões da onde? Então, os 25 milhões do Yuri Alberto passaram a ser 32. Né? Porque você tira 7 milhões, que seria o desconto, não é? Você vai acrescentar 7 milhões. Você vai ter que... Né? Você perde isso. Sim. Então, como é que funciona essa matemática no Corinthians? Né? Você libera o Robert Renan e fica com o Murilo? Por isso... Tem muitas coisas que precisam ser questionadas no Corinthians em relação a isso, as finanças. Como é que ele vai fazer? Como é que funciona? Como é que está o processo lá do Townsend? Quem é que está pagando o salário do Paulinho? Como está sendo isso? Como está sendo conduzido isso daí? Tem muitas coisas no Corinthians que precisam ser demonstradas, ou senão colocadas ali realmente, de fato, como funcionou esse tipo de situação. Robert Renan está sendo sondado por outras equipes. Equipes grandes. Será que o Corinthians não sabia? Será que o Corinthians não sabia? Será que o empresário, que é o empresário do Robert Renan, não sabia que tinha isso? E os dirigentes do Corinthians também não sabiam? O Alessandro, né, o próprio presidente do Ilho, não tem uma projeção, não tem a capacidade de fazer... Só a imagem? Daqui a pouco com áudio, mas agora primeiro com as imagens. Vamos lá, daqui a pouco com áudio. Olha aí, ó. Aí, Pedrão. É bom pontuar, né? Isso aí é ali na Barra da Tijuca, no complexo de prédios, onde fica a 777. A sede da 777. Eles pedem o Josh, que é o dono, o Luiz Melo, que é o CEO, o Paulo Braga, que é o Abel Braga também? O Abel Braga e o Barbieri. Mas estão pedindo a saída do dono da empresa. Isso é bom, não vai ter como, eu acho. Acho que fica não um vai pouco estar sendo possível. Não vai ter como atender essa solicitação. No momento não estaremos podendo atender a sua solicitação. Não, mas esse é o problema. Vamos dizer, isso é um movimento também, tem um pequeno grupo, isso é um movimento da organizada. A principal organizada do Vasco, está ali o Crédito, né, que é a Força Jovem, ela que vai lá fazer esse movimento, mas não necessariamente dá para dizer que o clube inteiro, como a gente já viu em manifestações na Inglaterra, o clube inteiro está pedindo saída da SAF, não é? E o processo é esse, ele é demorado. O Vasco foi pego ali pelo grupo uma completa draga. Ele não ia chegar brigando pelo título do Campeonato Brasileiro. Mas é aquela velha coisa do torcedor que tem que respeitar, bateu na zona do rebaixamento, opa! Aí o olho pulou. É a torcida do Botafogo que não queria o Castro, que não queria... então eu queria falar isso. Eu queria falar isso, porque olha... Só tem um remédio pra sair, né, Zé? É ganhar. Bola lá dentro. Ganhar. Agora, assim, numa boa, Zé, isso é o seguinte, só pra deixar claro, não vai mudar, a 777 não vai entregar o Vasco amanhã de volta. Exatamente. Só pra deixar claro. Eu entendo o torcedor tá bravo com a zona do rebaixamento, com o desempenho do time que caiu, com determinados jogadores, está insatisfeito com o treinador. Pô, tudo isso é legítimo. Imagina, eu sou torcedor, você também, a gente tem nossos momentos. Você fica, às vezes... Nossa! Aí quando ganha, ele vira gênio? Ai, brilhante, gênio, fica pra sempre. Vai do besta ao bestial. Vai do besta ao bestial, se imagina. Todo eu mundo já fui no Décio Vita também, né? Imagina, Décio Vita, né? Uma loucura, né? Tá, assim, eu entendo. Só que se você pegar as referências aí das SAFs por enquanto, o que é o que a gente... Aonde que é o estádio? Rio Branco de Americana. Décio Vita, na Rua Palestra Itália. Ele fala avante, Rio Branco. Mas ele entra Ele vai lá, avante, Rio Branco. Talvez tenha uma confusão, porque Vita, italiano, acho que faz referência. Pode ser. Não, mas tudo bem, a gente não quer te comprometer, não, mas longe disso. Mas assim, a gente tem um exemplo... O momento que ele fica É muito curto o exemplo, muito pequeno. Como é que é aquele? Avante o quê? Avante, Rio Branco. O Zé queria terminar com o assunto dele. Chega! É muito curto o exemplo que a gente tem de SAF aqui no Brasil. Vamos lá, o recorte é pequeno. É pequeno. Mas o que a gente vê?
chegou no Cruzeiro, lá o Ronaldo e tal, etc. Aí teve problema no início, teve a questão do Fábio, teve a questão das mudanças que teve que proporcionar, etc. Dúvida com relação a treinador e tudo, e a coisa foi se engatilhando. Por enquanto, dá para você falar que está bem administrado o Cruzeiro. A impressão é essa, o que a gente tem de informação é essa. Pode acontecer? Pode, mas no momento é isso. O Botafogo, que é outro exemplo de SAF, gente, você acabou de citar, queria a cabeça do Luiz Castro, aí depois queria a cabeça do Textor, aí o Textor sumiu das redes sociais, aí insatisfação com uma série de jogadores, com o que foi o Botafogo no Campeonato Brasileiro do ano passado, e no final o Botafogo já quase consegue dar vaga para a Libertadores, começa um Carioca mal e agora já no Campeonato Brasileiro. Me parece que é uma administração que você, claro, vai ter defeitos, você vai apontar erros, ok, mas me parece que está melhor administrado do que era, não estava? Não tá? Não tá melhor do que era? O Cruzeiro não tá... Pô, o Cruzeiro então nem se fala. Mas porque o recado que fica é o noticiário, né? O Vasco tá devendo parcela do jogador X. Aí é 777. Não, mas estava previsto por conta de fluxo de caixa, vai ser acertado, não vai ter calote. O Vasco tá devendo tal coisa. Então você fica, opa, calma aí. Que papo é esse? Tá devendo parcela de compra, o time não tá bem, tô entrando em campo para jogo importante com o jogador X e Y. Isso aí eu já tinha sem a SAF. Aí o cara pensa assim. Então... Mas você acha que tem razão? A reflexão do torcedor é legítima, porque eu acho que o fundamental é você comunicar o que está sendo feito. Você precisa comunicar. Mas em algum momento, por exemplo, Botafogo e Cruzeiro também não comunicaram. E teve essa cobrança também. Mas é isso, eu acho que tem que ser comunicado. O que acontece, torcedor, é o seguinte, porque eu acho que a gente precisa entender o contexto que você compra. Não é porque você comprou o clube que agora aquilo ali tudo é da mão do grupo de empresários e não interessa. Não, você comprou parte de uma associação, desvinculou, tem um associativo, mas você deve uma satisfação ao seu torcedor. O que vai fazer esse clube girar também é o seu torcedor. Inclusive, muitas vezes, o que sustentou o Vasco foi a sua torcida. Plano de sócios e mobilização e tudo mais. Então, cabe explicar tudo direitinho. Acho que ainda falta isso. Talvez isso gere... Botafogo teve a questão do Jefinho, né? Também. Porque você fala que o Botafogo é ser prioridade. Do nada, o jogador principal vai para um clube, em tese, mais forte, de um centro principal. Então tudo fica meio nebuloso. Porque se a bola não entra também com o Luiz Castro, ele não valia nada, o Textor não ele foi, antes de começar o Brasileiro, ele tomou uma dura lá de novo da torcida do Botafogo. Saiu, a gente não consegue ganhar, né? Foi complicado. A gente não consegue ganhar nem time de terceira divisão e tal. Foi meio duro. Mas o grande problema... O grande problema é que, assim, quando se falou a SAF, a SAF entra, resolve os problemas, porque isso foi passado, né? Essa imagem que tem, eu lembro que a gente sempre conversou sobre isso, um dos temas é, a SAF. A SAF não significa que ela vai entrar e vai solucionar o teu problema de um dia para o outro. Uma coisa é um processo. Sim, não, mas tem duas coisas diferentes aí, sabe, William? Tem assim, primeiro a administração. Pagar conta, colocar a casa em dia e tal, isso é administração. A segunda, montagem de elenco, montagem de time para disputar as respectivas competições. Sim. A SAF pode... E com parcimônia, porque se você tem um monte de conta para pagar, você não vai conseguir fazer um grande investimento no time. A SAF, na cabeça do torcedor, os problemas acabaram. Nós temos a SAF ali que ela vai pagar tudo. No mesmo dia ela vai pagar todas as dívidas, vai construir um super time. Não é assim. Primeiro, a SAF tem um planejamento. Eu não posso, ou eu pago todas as dívidas e o time fica mais ou menos... Entendeu? Ou eu administro, eu tento montar um time competitivo para disputar determinadas competições, não para ganhar título, mas para permanência de uma Série A, beleza. E vai pagando conta. E vou pagando conta, eu vou acertando. Que é assim, que é o ideal, é isso. Só é o equilíbrio. Só que tem uma coisa, William, que difere um pouco, porque os números, vocês vão entender o que eu vou falar, os números são frios. Time de futebol, não. Você está lidando com seres humanos. Então tem dia que o cara vai jogar bem, tem dia que o cara vai jogar mal, tem dia que o treinador vai fazer a escolha errada, tem dia que o time adversário não dá um chute no gol, a bola vai lá, um escanteio, a bola bate na cabeça, gol contra, e o time que não fez nada ganha. O futebol é isso, o esporte é isso. Só que para você lidar com essas duas coisas, você tem que colocar na cabeça do torcedor o seguinte, é um processo. Esse processo, às vezes ele vai ser rápido, às vezes não. O próprio Botafogo, que hoje está bem, nós acabamos de falar, antes de começar o Campeonato Brasileiro, o Luiz Castro teve que sair de novo para conversar com o torcedor. Faz parte da nossa cultura. Estruturalmente, os clubes, antes da SAF, tinham esse costume. E eles irão continuar a ter. Eu não lembro do Textor vir a público ou a torcida bater lá na porta, o Textor abriu a porta do escritório, senta aí, vamos sentar, vamos fumar um charuto, vamos conversar. O que vocês querem? Eu não lembro de um dono de SAF
vir a público e conversar. O Ronaldo, quando teve que fazer isso, foi numa televisão e falou, olha, é assim, 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 assim. Não foi conversar com a torcida. Porque não é de costume desses caras. Os caras vieram de fora, são administradores, são profissionais naquilo que fazem. Ah, mas o Botafogo, Jefinho. Tá bom, você acha que o cara vai colocar milhões aqui só para você? Não, vamos fazer um time bom para você, eu não vou ter retorno nenhum porque eu sou botafoguense. Desculpa, eu vou fazer um time fantástico do Vasco porque eu sou vascaíno. Balela, o torcedor tem que entender que esses investidores, eles estão colocando dinheiro para retirar. Eles estão vendo negócio, futebol é business. Quem conhece? Business. Business. Pegou aí? Quem conhece? Usa essa, hein? Galera, concordo plenamente, né, com o Zé Lir, né? Exatamente, galera, é isso aí. A SAF, ela não vai botar milhões e vai queimar dinheiro, não. A SAF é retorno, é empresa, é dinheiro. Então, coloca e sai, coloca e sai. Não vai ser assim, vai colocar milhões e não vai sair dinheiro para eles. Tem que sair, tem que entrar dinheiro no bolso também, tem que ter o fluxo, entendeu? O Vasco está tendo dificuldade no início? Está tendo dificuldade, mas o torcedor tem que entender que a briga do Vasco vai ser pela parte de baixo da tabela de classificação. Pode mudar? Pode mudar, porque o Vasco tem condições de contratar jogadores. Eu acredito que o Vasco pode fazer alguma contratação que faça o Vasco subir de produção e ser um time que brigue lá pela Sul-Americana, né? A gente não sabe ainda como que vai ser, mas que precisa vir reforço, precisa. E quem tá lá também tem que melhorar o desempenho, que tá muito mal. O Barbieri também tem que melhorar também, que não tá legal o trabalho dele, na minha opinião, o trabalho, pelo menos agora nesse início do Campeonato Brasileiro, tá muito ruim. É um cara que só quer reclamar com o árbitro, tá pensando que virou Abel Ferreira e ele não é Abel Ferreira, não ganhou 1% dos títulos que o Abel Ferreira ganhou. Então ele tem que ter os pés no chão. Independente de ele estar do Vasco, estar num grande clube, ele tem que parar com isso. Tem que pensar em trabalhar, parar de reclamar com o árbitro e parar também de ser também punido, né? Suspenso toda vez aí ficando fora dos jogos. Isso daí atrapalha o Vasco, entendeu? O Vasco precisa dele na beira do campo, entendeu? E é isso aí, o vascaíno tem que ter paciência, porque senão não sai dessa situação. Se ficar só inflamando a situação é pior, entendeu? Então tem que ter paciência, que eu acho que o Vasco tem todas as condições de sair dessa situação. Essa é a minha opinião, galera. Coloca nos comentários a opinião de vocês sobre esses protestos aí contra a diretoria da 777 aí. E também sobre essa situação do Vasco. Na minha opinião, o Vasco tem condições de sair, mas depende, né? Vamos ver como que a diretoria vai conversar com o Barbieri, o que ele tem aí para poder fazer para esse time do Vasco. Se for limitado, galera, se não tiver nada além disso, pode pegar e contratar outro técnico. Essa é a minha opinião. Coloca nos comentários a opinião de vocês. E não esqueça também de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal.